gente, estou de volta aqui com o Vitor. Vitor já participou de um quadro nosso, né, Vitor? Falando de adestramento e tudo mais, né? E hoje, Vitor, a gente vai falar um pouco sobre a questão de cães em apartamento. Certo. Ou em ambientes pequenos. Qual a melhor raça, qual as orientações, o que fazer para minimizar os traumas que são causados por esse formato de ter um animal inadequado num espaço inadequado. Bom, primeira coisa que eu acho que tem que ficar bem clara é que pouquíssimas raças são raças criadas para viver em espaços reduzidos. A gente tem, por exemplo, o Chihuahua, que é uma raça mexicana, que é uma raça criada originalmente para ser cão de companhia. Mas mesmo esses cães pequenos, considerados cães de companhia, eles têm uma necessidade relativamente grande de atividades físicas. Então, mesmo o Chihuahua, um Shih Tzu, eles precisam um Yorkshire, eles precisam de atividades físicas. Aliás, muitas raças que hoje nós consideramos cães de companhia são, na verdade, cães de outras funções que tiveram a sua função desviada para a companhia. O Yorkshire é um cão que foi criado para caçar ratos em Minas, que precisava de um temperamento muito determinado e assim por diante. A primeira coisa que a pessoa tem que saber quando adota um cão é que ele vai ter que dispor de tempo para esse cachorro, certo? Existem algumas raças que são talhadas para trabalhos mais árduos, como é o caso do Border Collie no pastoreio de ovelhas, né? Como é o caso do próprio Golden Retriever, que é um cão de caça de aves, um recolhedor e assim por diante. Então esses cachorros precisam de mais atividade física. E não está relacionado também só à atividade física, está relacionado com o psicológico do animal. Exatamente. Porque muitas pessoas compram um animal, só que saem de manhã para suas atividades e retornam só no final do dia. E aquele animal fica sozinho o dia inteiro, estraga, faz coisa errada. Exatamente. E fica deprimido. Muito, muito. E é muito interessante isso, porque, por exemplo, a gente tem aí um cão super inteligente, o Border Collie. Então as pessoas acham que vão ter um cão como esse, ele vai aprender as regras domésticas com facilidade e pronto. Ele aprende, só que não adianta ele aprender se ele não tem o seu exercício diário, que deve ser intenso, satisfeito, certo? Outras raças vão ter uma necessidade menor de exercício, como é o caso do próprio Yorkshire, como é o caso do Shih Tzu, do Lhasa, mas eles também precisam fazer isso. E os cães são animais gregários. Certo. Eles não nasceram, eles não foram criados para ser solitário. Para ser animais solitários. Exatamente. Eles são capazes até de conseguir compreender isso depois de algum tempo nessa rotina. Mas o fato de saber que o dono vai voltar não tira a angústia de estar sozinho naquele momento. Aquela solidão. Exatamente. E o que acontece? Se a gente pega crianças, por exemplo, e coloca dentro de um espaço fechado com pouco estímulo, elas começam a brincar com as coisas que a casa oferece. E o cão não é diferente. É nesse momento que o cachorro está naquele período de ócio, né, que ele começa a cavar buraco, que ele começa a roer o sapato. E se ele está angustiado pelo fato de estar sozinho, ele começa a fazer isso principalmente nas situações onde ele tem o conforto do cheiro dos proprietários. Então, por exemplo, cães que passam a dormir sobre a cama, o sofá, começa a roer o braço do sofá ali porque passa a maior parte do tempo, quando sozinho, naquela poltrona onde o dono senta quando está em casa. Você fez no meu quarto, Chico! E mais uma coisa, alguns casos trazem danos físicos para o animal. Ansiedade, uma série de doenças que são desenvolvidas por conta dessa solidão também. Olha, com certeza, não raramente os cães e gatos, inclusive, lambem tanto as patas que chega a tirar pelo até a pele. Isso é causado por estresse. Dá uma ligada aqui, olha para o telespectador e me dá dicas que o telespectador tem que ter quando ele tem uma situação como essa, onde ele se ausenta por longos espaços do dia, que o seu animal fica sozinho, ou aonde existe alguma situação que o animal tem essa necessidade de gastar, de exercitar e tudo mais, e está restrito a um pequeno espaço. Vamos lá. Primeira coisa, os cães têm um período de atividade diferente do nosso. Os cães são mais do crepúsculo, aquele amanhecer ou entardecer. Ou seja, por mais que a pessoa trabalhe o dia todo, é muito importante que nesses períodos ela se dedique ao cachorro. Então vamos imaginar por exemplo, eu saio às 7 da manhã para trabalhar. Se eu acordar um pouco mais cedo, meia hora, uma hora mais cedo, eu vou fazer uma caminhada com o seu cão. Com o seu cão antes de sair para trabalhar. Isso, okay. Isso. E aí, ele chega, ele come, né? Então ele já fez uma parte do exercício diário dele, ele tá com a barriga cheia justamente no momento de atividade da espécie, que é o amanhecer.
Então, dica número 1. Essa dica é muito importante. Logo de manhã, sair para passear com o cão. Essa é a melhor dica que quase ninguém faz. Isso é o fantástico. Assim que o sol começa a ficar alto, já é uma tendência natural da espécie canina. Eles começam a reduzir a sua atividade. Então eles começam, se ele já fez exercício e já se alimentou, o sol começa a ficar alto, ele vai deitar e vai dormir até as 4 da tarde. Não precisa comer na hora do almoço. E aí o que vai acontecer? Quando ele começar a acordar, já está na hora de você voltar do seu trabalho de novo. 5, 6 horas da tarde ele começa a ligar e você já chega, já pega ele na coleira de novo e faz outra voltinha. Isso reduz quantos % dos problemas? Olha, isso reduz drasticamente a quantidade de problemas que você vai ter com baderna dentro de casa na sua ausência. Mas é sempre bom lembrar que os cães não gostam de ficar sozinhos. Ainda que ele já tenha se exercitado, a gente estava falando disso agora há pouco, né? Ele quer a companhia das pessoas. Então, outras dicas também são importantes para o momento que você está ausente. Por exemplo, manter um ambiente estimulante, eu chamo isso de enriquecimento ambiental, que como biólogo, né, eu inclusive já fiz trabalho sobre isso em animais selvagens em cativeiro. O que a gente faz? A gente oferece coisas para o animal fazer na nossa ausência. Certo. Né? Então, por exemplo... Brinquedos, algum tipo de ação que ele possa ter e possa desenvolver sozinho, sem a necessidade de um ser humano. Tem uns brinquedinhos do tipo Kong, assim, que a gente esconde comida dentro e o cachorro passa um tempão rolando aquilo para lá e para cá e a comida vai caindo e ele vai pegando, ou seja, quando ele ficar frustrado, meu dono não tem ninguém em casa, ele vai sentir um cheirinho de um petisco, alguma coisa pouco calórica e ele vai usar bastante do tempo do dia dele nessa atividade. É isso, a gente tem que manter o nosso ambiente sempre muito estimulante. Eu na minha casa, para você ter uma ideia, eu tenho um tanque de areia. Igual esses de parquinho, é para os cachorros cavarem, porque cavar é comportamento natural. Aí recentemente, sabe o que eu fiz? Eu cobri a areia com madeira, coloquei serragem agora. Por quê? Porque o tanque de areia está ali há quanto tempo? Ele deixa de ser um estímulo, uma cena repetitiva para o cão. Ele não quer fazer aquilo a vida toda. Então eu escondo aqueles ossinhos, as coisas ali na serragem. Quando eu tô fora, o cachorro tá farejando, tá rastreando, tá fazendo o que cachorro faz. Então eles não têm tempo de ficarem ansiosos. De fazer estrago. Sem contar que eu tenho 5 cães, né? Então eles não ficam sozinhos nunca. Mas são dicas aí que você não tem um tanque de serragem na sua casa, mas você tem ali um amontoadinho de cobertas e almofadas no sofá que pode servir também para esconder alguma coisa. Legal, Vitor, muito obrigado pela sua presença. O Vitor sempre agrega muito valor aqui ao nosso programa, né? E quando tudo mais falhar, procure um profissional, né, Vitor? Ah, com certeza, porque nós estamos aí estudando a melhor maneira de trabalhar com os animais, aí não é à toa, né? É para ajudar a todos. Obrigado, meu irmão. Aí. Pet Boom! O Pet Boom também tá em todas as mídias sociais. Então entra lá, segue a gente, curte, participa, manda a sua dúvida, se inscreve no nosso canal. É isso aí, o Pet Boom querendo levar informação para você.